eu tenho uma palavra onde eu prego sobre as lições que nós tiramos das tempestades da vida, e eu quero compartilhar esta palavra com esta igreja nesta noite. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Hoje não pude me fazer acompanhar da minha esposa, por eu ter vindo direto de uma reunião de trabalho, né? Não deu para a gente estar junto aqui. Nós temos sido muito ministrados, pastor Jadelson, nesses últimos dias, na família. A gente ingressou num curso voltado para a área da família e temos sido muito ministrados, estamos aprendendo muito, né? Apesar de a gente ter aí quase 20 anos juntos e 15 e pouco de casado, não, 17, se eu falar 15 na frente dela tá ruim. E aí a gente acha que já aprendeu tudo por conta da convivência, né? E a gente está numa experiência com casais de 37 anos juntos e ali aprendendo, e as pessoas sendo ministradas. E eu acredito que um culto voltado para a família, dentro do ambiente igreja, ele deve ser ressaltado, porque a família é a célula máter da sociedade. Amém. É por isso que o diabo ele quer desestruturar as famílias. Hoje a gente vê configurações de famílias que são antibíblicas, que ferem os princípios que Deus estabeleceu para a família. Porque o diabo sabe que se ele é forte, até porque a igreja também é composta de família. Então nós temos que de fato atentar para a importância da família. Então o culto da família, um culto voltado para a orientação familiar, ele se faz necessário dentro de uma igreja, para que fortaleça os laços matrimoniais, para que fortaleça os laços familiares, né? Muitas vezes a gente tem, até mesmo dentro das igrejas, permitido certa desordem em relação às famílias, né? Por exemplo, escola bíblica dominical. Nós hoje não temos lá na nossa igreja uma escola bíblica dominical. Nós fazemos isso nas terças-feiras na célula. Mas quantas vezes a gente via a mãe mandando, o pai mandando as crianças para a escola bíblica enquanto ele ficava dormindo. Ou então, vai para a igreja, menino, vai para a igreja, menino. E senhora, não vai não, minha mãe? Não, eu vou ficar aqui vendo a novela das 8. Não, a família tem que estar reunida junta na igreja, adorando a Deus junto, crescendo junto, aprendendo junto a adorar a Deus. Então eu louvo a Deus porque essa igreja tem compromisso com a família. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Você achou aí? Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35, onde a epígrafe do texto diz: Jesus acalma a tempestade. Quem acalma a tempestade? Jesus! Jesus, aleluia. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa. Jesus estava onde? Na polpa. Na polpa. Eu não conheço muito de barco, mas na pesquisa que eu fiz, a polpa fica na parte traseira do barco. A proa é na frente, né? Para a gente entender aqui. Jesus estava na parte de trás do barco, mas ele não estava apenas na parte de trás do barco, ele estava dormindo sobre o travesseiro. Agora se imagina, uma tempestade, as ondas batendo contra o barco, os discípulos em desespero, em polvorosas, tentando tirar a água que entrava no barco, e Jesus estava dormindo. Por que a tempestade afeta a gente, mas não afeta Jesus? Nós vamos entender isso aqui hoje. Mas a primeira verdade é porque Ele tem poder para cessar as tempestades da nossa vida.
Por isso que ele está dormindo. E por isso que às vezes a gente fica desesperado, e Jesus está lá tranquilo e calmo, só esperando você ir clamar e dizer assim: acorda, vem me socorrer. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que perecemos ou que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm de fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Assentai-vos, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos diante de um texto que não apenas foi registrado por Marcos. Você também pode encontrar esse texto registrado em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. E também você pode encontrar em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Os três evangelistas, eles registram esse fato. Os três evangelistas, por isso eles são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos. Quando você lê Mateus e você vai ler Marcos, você vai ver que muita coisa que Mateus registra está em Marcos. E aí quando você lê Lucas, você fala assim: rapaz, tanta coisa eu já vi sobre isso. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos por conta da similaridade dos fatos registrados. Ambos escrevem, ambos estão relatando, é claro, cada um dentro de uma perspectiva. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, e Lucas vai escrever na perspectiva de evangelizar um homem chamado Teófilo. Mas o que é interessante é que eles se complementam entre si. E tudo aquilo que foi registrado serve para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Aqui está registrado o momento em que Jesus ele faz um feito extraordinário aos olhos dos discípulos, que é dar ordem ao vento, que é dar ordem ao mar. Dois fenômenos naturais. E aqui, basicamente, nós vamos falar sobre lições que aprendemos com as tempestades da nossa vida. Alguém aqui está enfrentando algum tipo de tempestade na vida? Diga um. Esse lado aqui está mais. A tempestade está mais forte aqui, irmão. Esse aqui ainda está um ventinho, né? Uma brisa. Mas aqui o negócio está forte. A gente enfrenta tempestades na vida em várias esferas. Tem gente que já enfrentou tempestades na vida emocional. Quem já enfrentou, diga esse aqui está mais forte agora. Emocional é aqui, ó. O lado emocional, o vento soprou forte aqui. Quem já enfrentou tempestade na vida financeira, diga Eita Jesus. Soprou forte, pastor. Meu Deus. É comum, faz parte. E eu quero ser profeta. Quem ainda não enfrentou tempestade, eu quero ser profeta. Recebe essa profecia aí. Sinto muito dizer, mas você vai enfrentar. Aleluia. Nós temos algumas adolescentes, pré-adolescentes aqui, crianças. Vocês não vão passar batido por isso. Quem ainda não enfrentou as tempestades da vida vai enfrentar. Sabe por quê, irmãos? É comum a todos. Ricos, pobres, independente da sua classe social, independente se você é brasileiro, se você é americano, é europeu, você vai enfrentar a tempestade da vida. Sabe por quê? É uma primeira verdade. As tempestades da vida, elas são inevitáveis.
Diga para o irmão que está do seu lado, ninguém escapa delas. Ninguém escapa delas. Às vezes ele está rindo de você porque você disse que estava na tempestade financeira, porque você já passou por uma tempestade emocional. Talvez ele olhou para você e disse assim, aí ó, mal sabe ele que ele também vai enfrentar as mesmas tempestades que você já enfrentou. Glória a Deus. Porque elas são inevitáveis. Quem ainda não as viveu, vai viver. A gente, enquanto pai, a gente orienta os filhos, né? Porque quem já viveu essas tempestades todas, quer preservar os filhos, quer preservar a sua casa. Você olha o menino crescendo, a menina crescendo, e começa a dar conselhos, e começa a formar algum tipo de ideia na mente dele, doutrina, princípios bíblicos, a fim de que eles não vivenciem muitas vezes as mesmas coisas que você já viveu, a fim de que eles não passem pelas mesmas situações que você já viveu. Aí a gente cai numa situação em que a gente infelizmente vai dizer, eu fiz de tudo, mas foi impossível evitar com que ele vivenciasse pelo menos uma tempestade na vida. Mas não por isso você vai deixar de orientar os seus filhos ou aqueles que estão debaixo da sua orientação e da sua autoridade. Você tem que falar, você tem que ensinar, você tem que trazer para a luz da Bíblia, para que eles possam pelo menos evitar a intensidade da tempestade. Eu fico falando isso direto com meu filho. Né, meu filho? Você tem uma caminha, um guarda-roupa, uma escrivaninha para você estudar. Meu filho, você tem notebook, né? Para poder estudar. Aí eu começo a contar a trajetória. Da tua idade, eu estava dormindo no chão batido de barro, rato passando pela cara. Não tinha nem um colchão muitas vezes para poder dormir. Aí você acorda com a sua caminha toda acolchoadinha e nem arruma a cama, né, meu filho? Eu pego lá em casa assim, né? Eu não sou aquele pai que fica lapando, não. Vem assim, de mansinho. Eu falo assim, seja grato, meu filho, porque você tem uma cama para dormir. E o que é gratidão nesse sentido? Arruma a sua cama. É só isso que espera de você. Então a gente pensa que com os ensinos, que com as orientações, a gente vai evitar que os nossos filhos vivenciem as tempestades. Quem já sofreu aqui emocionalmente falando, ou sentimentalmente falando, vai dar conselho para dizer para o filho e para a filha, não toma esse caminho, não vai por aqui, não faz dessa maneira, para você não se machucar, para você não viver essa intensidade na sua vida. Mas são inevitáveis. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. As tempestades da vida são inevitáveis. Quem ainda não viveu, vai viver. Essa é a primeira coisa que eu observo no texto. Outra coisa, sobre a tempestade da vida. Elas são imprevisíveis. Elas acontecem muitas vezes quando a gente não espera. Quando a gente não está preparado para elas. E olha que os discípulos que estão rumando ao outro lado da margem do mar, eles conheciam, porque a maioria deles eram pescadores. Então eles tinham conhecimento do mar, do tempo, até mesmo do barco. Mas a tempestade pegou ele no meio da travessia, de imprevisto. Então, embora eu e você saibamos que elas são inevitáveis, muitas vezes as tempestades da vida não avisam a hora que vai chegar. Não tem uma previsão como hoje você entende, né? A gente tem uma previsão, né? Amanhã vai chover, não vai. Até consegue prever o momento, a hora, o local que vai chover. Mas as tempestades da nossa vida, muitas vezes, elas não dão sinais. Muitas vezes, elas não avisam com um aviso prévio. Elas vêm de maneira imprevisível. Pegam a gente
no meio das atividades, no meio das dos nossos exercícios diários e cotidianos, acontece de maneira imprevisível. A terceira coisa que eu quero que você entenda: Aleluia. as tempestades da vida, muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas são inadministráveis. Você não consegue administrar. Os discípulos, eles conheciam sobre náutica, porque eles eram pescadores. Eles tinham domínio e o conhecimento do barco, da direção do barco. Mas eles não podiam administrar a tempestade. Aleluia. A gente, às vezes, consegue administrar o que está dentro, mas o que está do lado de fora não depende da gente. E muitas vezes nós somos acometidos pelas tempestades da vida, não é por dentro, é por fora. Controlar o meu temperamento, o que eu vou falar, como eu vou falar, a hora que eu vou falar, eu até posso. Mas controlar o outro eu não consigo. Aleluia. Aleluia. Controlar o barco, pastor, eu até posso. Mas controlar a chuva não é comigo. Diga para o irmão que está do seu lado: as tempestades, elas são, trava a língua agora, inadministráveis. É muito difícil administrar uma tempestade. Por exemplo, quando você viveu ou ainda está vivendo uma tempestade financeira, você fala: meu Deus, como é que vai ser isso? Juntando, eu estava vendo uma postagem esses dias de uma família que colocou lá a renda familiar. Juntou o marido e a esposa. Aí eles começaram a falar: eu pago X de aluguel, eu gasto X de compra, eu pago luz, eu pago água, eu pago isso, aquilo. Sobrou 4 mil reais da renda. Aí ela faz no final uma oração dizendo assim: Senhor, ajuda para que ninguém fique doente. Porque como é que você vai cuidar de uma pessoa doente com 4 reais que sobrou da renda familiar do mês? É uma passagem para ir para o UPA, 4 reais. E você só tem dinheiro para ir. Para voltar, você tem que orar a Deus para alguém passar. O pastor já deu se passar lá de alguma forma e te trazer. Então tem coisas na nossa vida, irmão, que a gente não dá cabo. Não está sobre o nosso controle, não está sobre o nosso domínio, não está sobre a nossa administração. E muitas vezes as adversidades e as tempestades da nossa vida, elas nos acometem num período e num momento que a gente não sabe e não tem como administrar. Como eu falei, eles administram o barco, eles conhecem sobre o barco, eles sabem fazer as manobras do barco, mas a água, a onda e a tempestade, eles não têm o domínio sobre. Quarta coisa: toda tempestade, minimamente, se você passar por ela e não morrer, e não sucumbir, você vai aprender algo. Você vai tirar lições. Você vai tirar lições daquilo. Vai dizer: meu Deus, eu passei por esse vento, eu passei por esse deserto, por essa tempestade. Então você não pode de maneira alguma fazer com que as tempestades da vida te tragam de alguma forma somente coisas negativas. Porque aos nossos olhos, quando fala de prova, de luta, o crente fica igual o Matrix, né? Matrix é aquele filme de uma realidade virtual. O camarada vem, dá um montão de tiro nele e ele sai de todas as balas assim, ó. O crente é assim mesmo, quando fala de prova, o crente, luta, vai pro outro lado. Tempestade, aí pega tudo em quem está atrás. Mas veja por outro ângulo. Toda vez que você tem a oportunidade de passar por algum tipo de adversidade na vida, e você consegue superar aquilo,
você aprende. E é isso que as lições das tempestades que nós vivenciamos na vida, quer que nós entendamos isso. A tempestade, ela é pedagógica. Ela vai te ensinar alguma coisa. Então, se você está passando por algum tipo de tempestade, foca só no final dela. Porque muitas vezes a gente foca no meio, no momento em que está tudo bagunçado, tudo fora de ordem, um desespero total, um caos total, e você fala, meu Deus, como é que vai ser? Foca no final. Porque você vai tirar lições desse período que você está vivendo. Você vai tirar lições dessa tempestade que te assola. Não apenas você, mas talvez a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela. E você depois vai sentar e vai dizer assim, meu Deus, glória a Deus, que lições, que aprendizados eu tirei disso. Aleluia. E sempre quem sobrevive uma grande tempestade, irmão, mesmo que muitas vezes perca tudo e até mesmo o barco, sai mais fortalecido, sai mais humano, Aleluia. sai mais humilde, sai mais pé firme, pé no chão, né? Posso começar a pregar agora? Mais 10 minutos pelo menos, pastor? Vamos ao texto? Eu falei que nós íamos tirar lições sobre as tempestades. Os discípulos, eles receberam uma ordem de Jesus, pastor. Passemos para outra margem. Quem deu a ordem? Jesus. Quem mandou eles atravessarem? Jesus. Então a primeira lição que eu posso tirar dessa tempestade aqui, ou dessa fase terrível que eles viveram, se foi Jesus que mandou, independe do que vai acontecer no trajeto, Aleluia. você vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Não, só para esse lado de cá que entendeu. Se foi Jesus que mandou você atravessar, pode chover canivete, você vai chegar do outro lado. Aleluia. Se foi Jesus, essa é a grande questão, porque tem gente que entra na tempestade, Meu Deus, por conta própria, porque quer fazer do seu jeito, ao seu modo, à sua maneira. O texto nos diz que ao final de um dia de evangelização, de pregação, ensino da palavra, milagres e outras coisas mais, Jesus vai ao discípulo e diz, agora nós vamos passar para outra margem. Agora nós vamos para um outro lugar. E já beirava a noite. Talvez os discípulos poderiam até ter questionado a Jesus, mas Jesus, está anoitecendo, nós vamos navegar à noite, passamos o dia todo aqui e tal, fazendo e acontecendo, agora à noite nós vamos para o outro lado, vamos ficar por aqui. Mas Jesus mandou eles de prontidão obedeceram. Foram. Sob a ordem, e a ordem era, passemos para outra margem, para o outro lado. Primeira lição aqui, se você está na direção de Deus, se você está debaixo da obediência, isso não significa dizer que você não vai enfrentar adversidade. Isso não significa dizer que você vai estar isento das lutas, que você vai estar isento das provas. Isso significa dizer que é certeza de que você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. glória a Deus. Pastor, mas eu estou debaixo da obediência e vem um vento terrível. Mas você está debaixo da obediência? Você está aí por vontade própria? Você está fazendo o que está fazendo porque você achou que tinha que fazer? Não. Você está aí porque você sabe que alguém mandou você fazer. E quem mandou você fazer, vou usar uma expressão dos louvores, garante. Aleluia. Quem mandou você ir, garante a tua chegada do outro lado. Maravilha, Jesus. Quem disse para você, vamos atravessar, não foi homem, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Então Ele te dá toda a garantia de que você vai chegar do outro lado, independente do vento forte, do vendaval, das situações adversas que vão acontecer ao longo do caminho. Jesus disse assim, ó, não enganou ninguém. No mundo, Ele não enganou ninguém.
Tem um montão de gente que acha, né, que depois que eu vou para a igreja missionária, agora vai mudar minha vida toda. Sorriso de canto a canto, vai ser só bênção, só vitória, aleluia, glória a Deus. Sabe de nada. Sabe de nada. Porque agora você está debaixo da orientação de Deus. Quando você falou assim, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, você adquiriu o inimigo gratuitamente. Você não fez nada para o diabo, você só levantou a mão e disse assim, eu quero Jesus como meu Salvador. Você arrumou uma briga agora com o inferno. Só que Jesus disse assim, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Passa o que tem que passar, sofre as aflições que você tem que sofrer e viver com ânimo, porque o final é de vitória. Quem te chamou, quem te elegeu, quem te prometeu, ele garante que você vai chegar do outro lado. Essa é a questão. Eles estavam sobre a ordem de Jesus, então, independente do que viesse a acontecer no caminho, eles iam chegar. Eu acredito que o pastor Jadeilson também. Eu estive aqui quando a igreja ainda era tudo aberto, né, pastor? Quem esteve no primeiro momento dessa igreja não ia imaginar que ia estar essa coisa linda, toda equipada. O microfone que eu fiquei com a inveja santa. Isso aqui é, meu irmão, você não sabe. Aqui é coisa forte. Você não imaginava isso. E quantas aflições, quantas lágrimas, quantas subidas de monte, debaixo da obediência, alguém dizendo assim, rapaz, isso não vai dar em nada não, e falo aqui, falo de lá, e acontecem coisas que parece que não vai dar certo, e olha você aqui sentado nessa cadeira acolchoada linda, maravilhosa, debaixo desse ar-condicionado, 16 graus, temperatura, clima de montanha. Aleluia! Irmão, dá até vontade de ficar aqui e dormir aqui. Vou para casa numa prova terrível, no ventilador que não... Aí você vai imaginar, vai perguntar como é que foi o início, vai perguntar quantas coisas e quantas situações ele vivenciou, o que ele ouviu, para hoje a igreja estar do jeito que está e você aqui, recebendo de Deus essa casa. Glória a Deus. E o que fez com que ele continuasse independente da situação? A certeza de quem chamou ele. Ele sabe que quem chamou ele não foi homem. Ele sabe que quem deitou azeite sobre a vida dele não foi homem, foi o próprio Deus que o separou para esta obra. E essa é a certeza que você tem que ter com a tua família. Essa é a certeza que você tem que ter nesse processo que você está vivendo. Você está debaixo da palavra, querido. Você está debaixo de uma permissão divina. Você está debaixo de algo que foi determinado do céu. Vai acontecer, você vai chegar. Não permita que as tempestades da vida tirem o foco. O foco é chegar na outra margem. Glória a Deus. E aí, quando há tempestade no texto, começou a se intensificar, as ondas combatiam o barco, e aquele alvoroço no barco, os discípulos que não sabiam como fazer, o que fazer, estavam lá tirando água do barco, para que o barco não viesse a afundar, enquanto os outros tentando fazer algum tipo de manobra. Estava todo mundo em desespero, em polvorosas, até que alguém disse assim, vamos acordar Jesus. Ele está no barco. Aleluia, Deus. E aí alguém disse assim, mestre, acorda, mestre. Não te importa que pereçamos. Jesus levanta, dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao próprio mar. Olha que coisa interessante. As situações estão acontecendo de maneira que você está espantada, está espantado, fazendo movimentos, com medo de ir a pique. Mas tem uma coisa, talvez as tempestades todas que você já viveu, já vivenciou e vai vivenciar, vai tentar tirar o foco de você da coisa mais importante. Aleluia. Aleluia, Quem mandou passemos para a outra margem
não ficou aquém, olhando, não ficou aquém. Aleluia. Meu Deus, poderoso. Ele estava junto no barco. Aleluia. Você entendeu? Ele mandou você ir, mas ele está junto. Glória a Deus. Ele disse assim, vão, vai. Não, ele disse assim, passemos, vamos para outra margem. Se você está enfrentando as tempestades, ele também está junto. Se você está vivendo a adversidade, ele está perto. O último capítulo de Mateus tem uma profecia, uma promessa, melhor dizendo para a gente. Ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Ele não está com você apenas quando você está vivendo momentos bons de alegria, de felicidade. Ele diz, eu estou todos os dias. Isso implica dizer que 365 dias do ano Ele está contigo, independente do que você esteja vivendo. Ele está contigo. Fala para esse irmão que está do seu lado e diz assim, ele está no barco. Diga, as coisas estão meio difíceis, mas ele está no barco. Quem tem certeza aqui que ele está no barco? O bicho está pegando, irmão, mas ele está no barco. A situação fugiu do meu controle, mas ele está no barco. Eu não estou conseguindo administrar, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo solucionar, mas tem alguém no barco. E quem está no barco vai resolver. Quem está no barco vai dar a palavra de ordem. Eles clamam, Jesus acorda, dá ordem, a tempestade acalma, se faz bonança, como nós lemos no texto. E depois disso, o que acontece, pastor? Jesus vai falar sobre o medo, a timidez e a falta de fé dos discípulos. Aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Aonde houver excesso de medo, haverá apocamento de fé. Se você tiver medo demais, se o medo estiver aqui, a fé vai estar aqui embaixo. Foi o que os discípulos ouviram de Jesus. Homens de pequena ou de pouca fé. Por que vocês estão com medo? E olha que se você voltar aqui, ainda que nós ainda estejamos no capítulo 4, eles já viram Jesus fazer tanta coisa, curar paralítico, eles já viram Jesus curar cego de nascença, eles já viram Jesus fazer tanta coisa, multiplicar pão e peixe para mais de 5.000 pessoas, homens, né? Que ali já deveria ter mais de 10.000 pessoas. E aí Jesus fala assim, cadê a fé de vocês? Vocês não viram o que eu fiz? Alguns dias atrás, algumas horas atrás, cadê? Diga para o irmão que está do seu lado, as tempestades provocam medo. Mas você precisa ter fé. E o que é fé, pastor? Fé é certeza. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que é certeza nesse sentido? Alguém mora aqui, além da família do pastor, na colônia, ou na Ribeira, ou no bairro próximo? Alguém mora por aqui? Mora? Qual é o ônibus que passa aqui? 324. Mais qual? 325. Mais qual? 9h35. Isso aí só a graça. Você sabe a hora que passa? Quem falou de 1 hora? De 1 hora. Qual, todos eles? Não. De 1 hora, mas às vezes você chega meio-dia, ele só aparece. De repente ele já passou, né? Então você fica mais tempo. Você não sabe a hora exata que um ônibus vai passar, pastor. Olha o que é certeza. Mas você sabe que ele passa. Então, eu posso esperar. Qual é o outro que é uma prova terrível que vai lá pela beira da praia? Meu Deus do céu, isso aí não passa nunca, Jesus. Aí você está lá, ó, esperando 3:22, irmão. Já está quase extinta essa linha, né?
Se um passa em 1 hora, o outro deve passar, é só graça, né? Aí você está lá sentado no ponto, esperando o ônibus. Que você sabe, missionário, e tem certeza que ele passa ali. Passou 2 pessoas, falou contigo. Aí você está tão entediado que você abre a Bíblia e começa a ler. Você já leu o Salmo 119 todo e nada do ônibus passar. Mas o que faz você continuar no ponto de ônibus esperando o ônibus? Certeza que ele vai passar. Aleluia. Isso é fé, irmão. Aleluia. Certeza. Então, independente do que apresentou no cenário, na minha família, na minha vida, no meu ministério, os discípulos eles tinham que ter essa certeza. Jesus está no barco e essa tempestade não vai nos vencer. Aleluia. Deus. Só que a tempestade vem para colocar medo e gerar incerteza no teu coração. Alguém pode dizer assim: mas irmã, você está tanto tempo aí, eu já fui, já voltei, já estou com as compras aqui e tu ainda está aí parada, sentada, esperando esse ônibus? O que faz com que você ainda esteja aí? Você diz assim: o teu objetivo, eu tenho que chegar em tal lugar e o ônibus vai passar. Não importa se é de 1 em 1 hora, se é em meia hora, ele vai passar, eu tenho essa certeza. Eu quero que você entenda aqui, nessa noite, que o que você está enfrentando hoje, se você estiver na direção do Cristo, independente do tamanho, da intensidade, da violência, da prova e da adversidade que você está vivendo, você tem que ter essa certeza. Vai passar. Glória a Deus. Glória. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo na minha família. Dá vontade de arrancar o cabelo todo com a mão, com a pince, né? Que a situação é desesperadora. Você tem certeza? Espera, porque vai. Aleluia. Pastor, eu estou orando. E quando eu comecei a orar, o homem bebia uma só. Agora ele está bebendo uma caixa. Continua orando, porque vai. Pastor, você não tem noção. Ele só saía sexta. Agora ele sai na sexta e volta na segunda. Continua na posição. Continue em oração. Porque vai passar. Pastor, você não tem noção. Desemprego bateu na minha porta. Eu já coloquei currículo em tudo quanto é lugar. Irmão, fica firme. Se posicione em Deus. Porque esta tempestade vai passar. Você tem que ter essa certeza. Nós enfrentamos uma pandemia 2 anos. 2 anos, pastor. Já perdi a conta. Eu já sei o nome de quase todos os coveiros lá do Cacuia. De tanta gente que a gente foi fazer cerimônia fúnebre. Até gente que nem conhecia. Ah, tem um pastor aqui, vem, chama ele, vai lá, vamos orar. Vamos orar. Fazendo o enterro daqui a pouco. Ei, pastor, tu pode orar aqui? Posso, vamos. E as pessoas falam: mas pastor, você não pode ficar indo ali. Não, irmão, nós estamos em Cristo. E a pandemia já passou praticamente, já. Não erradicou totalmente, mas já se deu como vencida. Então a gente tem que ter essa certeza, irmão. O que faz com que muita gente saia da presença, se atire no meio do mar, com medo da tempestade, desespero total. Jesus está lá no barco. Você precisa entender que ele falou: eu vou estar com você, vou estar junto. Glória. Para que esse desespero todo? Para que essa situação toda? Eu entendo você. Nós somos homens, nós somos seres humanos. Tem hora que o desespero bate, o medo chega, mas a nossa fé tem que ser maior. A nossa certeza tem que ser maior. Meu Deus. Você não pode se deixar ser vencido assim, não. Aleluia. Jesus disse: homens de pouca fé. Aí os discípulos, depois que Jesus aquietou e acalmou e se fez bonança, os discípulos perguntaram assim, uns aos outros: quem é esse? Quem é esse aí? Que até o vento, ou seja, força da natureza, e o mar lhes obedece.
Sabe qual é o problema? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Aleluia. Nós precisamos andar mais com Ele. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. O problema é que a gente chega no culto, o pastor prega, alguém vem e dá uma palavra, a gente sai e acabou. Aí quando as tempestades se levantam e a gente vê a manifestação dele, a gente fala: uau! Aleluia. Mas quem é esse? Esse é aquele que te chamou, que te elegeu, que te tirou lá do mundão, Aleluia. que resgatou toda a tua casa. Só que você evitou relacionamento, só que você evitou intimidade, você só via. Você só ouvia e não colocava em prática. Eles ficaram atônitos. Eles ficaram perplexos porque Jesus só acalmou. Vendo? Você não vê aqui Jesus, né, fazendo aquele espetáculo que muitos líderes religiosos hoje fazem. Jesus só estendeu a mão, vento, acalma-te, mar, aquieta. E se fez bonança. Aí eles ficaram atônitos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. Ele chamou a mim, a você e a nossa família para servi-lo, para amá-lo, Aleluia. para se relacionar com Ele. É o Deus da família, que quando sofre você e a sua casa, Ele também está ali intercedendo por você. E quando você vai a Ele em oração por qualquer situação que esteja acontecendo dentro da tua família, Ele está ali pronto para te atender e solucionar. É Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, que acalma os ventos e as tempestades da nossa vida. Aleluia. Só que Ele quer se dar por conhecido. E é por isso que muitas vezes Ele permite tempestades na nossa vida. E às vezes a gente não entende. Senhor, mas por que isso, Senhor? Que prova é essa? Qual a finalidade dessa prova? Qual a finalidade desse levante? Qual a finalidade desse vento? Para Ele se revelar para você. Os discípulos vinham lá em João 9. Quem pecou, ele ou a mãe ou os pais? Porque ele nasceu cego de nascença. Jesus assim, nem o pai, nem a mãe e nem ele. Isso aconteceu para quê? Para que se manifeste a glória de Deus nele. Então tem coisas que Ele permite que cheguem até nós para que Ele se revele, para que Ele se manifeste. Aleluia. Meu Deus. Você pode ficar de pé nessa noite? Glória. Eu já vou prosseguir aqui para o encerramento. E aí, depois deles estarem atônitos, olha que importância você ter Jesus no teu barco. Nós lemos no texto que quando eles passam para outra margem, as pessoas que estavam o dia todo lá vendo Jesus fazer o que fazia, eles não se contentaram. Eles vieram de barco atrás do barco onde estavam os discípulos e Jesus. A Bíblia fala que outros barquinhos estavam com eles, outros barquinhos o acompanhavam. Isso aqui é só para você acalmar o teu espírito, tá? Não eram só os discípulos que estavam na tempestade. Fala para o irmão que está do seu lado. Essa tempestade financeira não é só você que está passando, não. Esse pastor Guilherme também está nela. Aleluia, Jesus. Às vezes ninguém sabe, mas aquele vizinho que você passa lá vê todo empoderado, está numa tempestade terrível. Só que ele quer mostrar. Aqui diz: outros barquinhos ou outros barcos o acompanhavam. E se estavam acompanhando Jesus e os discípulos estavam no mesmo mar, estavam no mesmo cenário, passando a mesma prova, vivendo as mesmas dificuldades que os discípulos estavam vivendo. Só que tem um porém. Tinham outros barquinhos na mesma situação. E Jesus estava onde? Fala para a irmã que está do seu lado, irmão que está do seu lado. Então, poxa,
Está todo mundo na prova, mas Jesus está no teu barco. Aleluia. Deu para entender agora? Os outros barquinhos o acompanhavam, mas aonde que estava Jesus? Em qual barco que estava Jesus? Meu Deus. Porque assim tem todo tipo de gente enfrentando dificuldade, mas você é privilegiada e privilegiado porque Ele está no teu barco. Aleluia. E esse privilégio pode se estender aos outros. Glória a Deus. Porque quando a tempestade acalmou para os outros barcos também. Diz assim para o irmão que está do seu lado: alguém vai ser beneficiado, porque você está trazendo Jesus no teu barco. Olha aí. Alguém vai ser beneficiado porque simplesmente você decidiu atravessar com Jesus. Você decidiu viver tudo que tem para viver. Todas as experiências que estão propostas para a sua vida, você diz: eu não largo Ele. Eu vou com Ele nas tempestades, eu vou com Ele nos montes, nos vales, eu vou com Ele nos desertos, eu vou estar com Ele. Glória a Deus. E por isso, alguém está sendo beneficiado. Outros barquinhos que o acompanhavam também estavam sendo beneficiados.